Sou colorado e joguei no Grêmio. Deu um constrangimentinho? Pô, viado, acho que foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Só que ele não tem coragem, ele acha que ele não tem potencial. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Vocês sabem bem, é gravado no Rocket Club aqui em São Leopoldo. Esse ambiente, vocês sabem bem, é todo dedicado a espaço vintage, jogos, games, séries e afins. Um lugar muito legal para trazer toda a família, tomar drinks, comer hambúrgueres e afins. Ambiente esse do nosso querido Paulinho Czerniak, que todo início de semana vem aqui e abre para que a gente faça as gravações. E antes de passar para o convidado, eu preciso fazer aquele pedido, aquela necessária contribuição para vocês, que não custa nada, que é o quê? Se inscrevam no nosso canal, deem o like, ativem o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo. Isso nos ajuda a demonstrar ao YouTube que o conteúdo é mais relevante e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente continue com os nossos episódios. São mais de 50, então a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente ultrapasse o 100 e siga e tenha vida longa do nosso podcast, que hoje recebe o nosso querido Teteu Severo. Tudo bom, Teteu? E aí, meu, tranquilidade. Tranquilo? Tudo certinho. Apavorado com toda a atmosfera do rock. Ô, meu, eu falei contigo aí que eu fiquei até tonto, cara. Tu olha pra todo lugar, tem coisa, e do nada tem informação nova, mas muito fera, muito fera. É, com apenas 20 anos, muita coisa nova aqui nesse espaço, nesse ambiente, mas um cara já com uma trajetória bastante longa de produção de conteúdo, com influência digital, né? Essa palavra que antigamente o cara influenciador era tão horrível e hoje em dia é uma parada tão massa, né? Tão legal e hoje bem vista, e eu, pelo menos, me sinto super influenciado por uma penca de gente, dentre elas tu. Eu queria que tu falasse quando surgiu, a gente vai fazer toda uma trajetória, toda uma dança, quando que surgiu, assim, pra ti, essa ideia de produzir conteúdo? Ou foi uma parada que foi ao natural? Como é que tu começou na internet? Meu, assim, começou de um jeito que eu falo que, tipo, tanto foi um pouco na zoeira pra eu ter começado, mas também pensando, tipo, vou tentar fazer isso aqui pra dar certo. Acho que ele até veio aqui, os dois vieram aqui, o Gil Lisboa e o Eric Clapton. Sim, ambos vieram. Não é o Clapton o guitarrista, né? A gente tá no bar. Esse ainda não veio. Esse aí. A gente tá trocando uma ideia. Mais difícil. Mas é porque os guris são meus amigos, tipo, de muito tempo, assim, sabe? Eu comecei fazendo primeiro no stand-up, eu fazia teatro, e daí dentro do teatro eu quis começar a fazer também no stand-up, e eu acabei conhecendo os guris. E daí acho que isso era 2019 ali, acho que era setembro, mais ou menos, 2019, a gente na casa do Gil, um dia, o Eric começou a mostrar, tipo, caramba, meu, olha só, tem um aplicativo aqui que tá começando e que talvez dê certo, sabe? Eu comecei a postar uns vídeos, meu irmão olha e tal, tentem lá. E daí o Gil começou a postar, eu postei também, mas tipo assim, muito na zoeira, sabe? Muito a nada. Eu comecei a postar lá no TikTok, depois da gente ter trocado essa ideia, com o foco das pessoas verem o meu conteúdo lá e acabar indo pro palco, pra, tipo, me ver no stand-up e tal. Porque eu fazia os shows de open mic, né, que se chama, o cara que não tá lá no inicinho do stand-up, só que eu fazia, tipo, uma gurizada de mais velha, tipo, 30, 40, e às vezes as piadas que eu queria fazer, tipo, não chegava ali. A gurizada olhava e ficava, que fofinho ele, cara, no palco. Por quê? Porque eu era menor, sabe? E daí, a minha ideia era isso, eu fazia a gurizada que me acompanha mesmo ir pro palco e pra me ver. E daí eu comecei a produzir conteúdo lá no TikTok. Obviamente, hoje eu olho os vídeos e fico, caramba, como é que eu tinha coragem de postar aquilo? E fui fazendo, cara, fui postando um vídeo, fui postando outro, às vezes um ia com um número um pouco a mais, outro com um número um pouco a menos, mas eu fazendo. E daí eu me lembro que ali em novembro de 2019, que foi o pontapé, e as coisas começaram a mesmo acontecer próximo ali de janeiro de 2020 ali. Que daí foi quando eu postei um vídeo, e aquele vídeo pegou em um dia, tipo, 40 mil visualizações. Pra mim, aquilo dali eu pensava, nossa, eu e o Whindersson Nunes, sabe? Tipo, ninguém mais. E daí eu fiquei apavorado, continuei produzindo, mas lá dali já outros começaram um pouco mais embaixo. Daí eu me lembro que foi uma coisa que muito me marcou, foi a minha mãe me falando assim pra eu, cara, continua, sabe? Não para, continua fazendo esses vídeos, vai ter vídeo que vai mal, vai ter vídeo que vai bem, e
tenta surfar nessa montanha-russa, mas não para. E daí começou a entrar um vídeo atrás do outro. Um vídeo atrás do outro começou a ir bem. Eu comecei também a entender melhor como é que era aquele meu conteúdo, o que eu gostava de falar, da forma como eu gostava de fazer. E daí a coisa começou a andar, sabe? Daí essa vergonha que eu passo hoje em dia na internet. Mas de 2 a 3 meses, pô, foi um período curto em que as coisas começaram a virar assim. Eu imaginei que tu ia falar, daí em 2021... Não, foi super rápido. Cara, eu vou te dizer assim, foi como eu falei, teve aquele bem do início ali, que foi mais ou menos setembro, quando eu comecei a produzir, e daí foi isso. O primeiro vídeo que eu me lembro que deu um boom legal foi ali inicinho de 2020. Aí a coisa começou a rodar mesmo ali perto do início da pandemia, né? Que daí começou a pegar vários vídeos com mais de 100 mil visualizações, a coisa começou a andar um pouco mais. Mas realmente, assim, se tu for pensar numa pessoa que recém entrou numa plataforma, aconteceu rápido. Mas também aconteceu antes do boom, daquele boom, tipo, todo mundo na pandemia, TikTok, TikTok, TikTok. E eu acho que isso me ajudou também, queira ou não. Porque quando o TikTok ele explodiu, eu me lembro que eu já tava com 30 mil seguidores. E daí as pessoas todas começaram a ir pro TikTok. Começou a gente a produzir, começou a gente a olhar. E daí a coisa, acho que pra mim ajudou bastante, assim, esse boom da pandemia, sabe? Tu falou sobre o Gil e o Eric, tu falou que conheceu eles através do teatro, do stand-up. Do stand-up. Do stand-up. Mas tu já era mais, tu tinha o quê, 16 para 17 anos? Eu comecei a fazer stand-up com 15. Com 15 anos? De 15 para 16, eu comecei no stand-up, comecei lá no Boteco Comedy Bar. E era isso que eu te falava, que eu te falei, assim, era loucura. Porque eu conversava com pessoas que muitas vezes eram mais velhas, eu gurizinho ainda, tipo, era um pouco mais difícil. E eu agradeço demais também aos guris, porque hoje, tranquilamente, o Gil, até o do meu podcast, ele é um dos sócios, então, tipo, o Gil hoje é tranquilamente um dos meus melhores amigos, um cara que tá comigo desde sempre acreditou em mim também, sempre me ajudou muito. E o Eric também, por conta dessa força, de falar, tá aqui, ó, tenta. Outro gênio, né, cara? O Eric também tem um conteúdo absurdo, diferenciadíssimo. O cara é fera no YouTube, o cara é absurdo. E aí, bom, tu tem todo um percurso que hoje foi trilhando com apenas... A gente sempre brinca, né, que às vezes a gente acha muito, muito duro tu com 16, 17 anos pensar em algo que vai ser, poxa, essa é minha carreira. Eu vou começar a cursar a faculdade por isso. E bem ou mal, ainda nesse período que a gente tem tantas, né, as dúvidas, tu tava ali fazendo uma parada e já, de certa forma, te encontrando, né? Sim. E aí tu tem essa passagem no teatro e tudo isso influencia, ele já falou em off pra nós, o curso que tu entrou na faculdade. Foi isso que te despertou, pô, eu vou escolher, ele faz jornalismo, né? Sim. Foi isso que despertou tu fazer o jornalismo? Era uma parada que já seguia antes no teu consumo? O que te fez ir pra esse ramo? Eu, na verdade, eu comecei jogando bola, né? Eu sou colorado e joguei no Grêmio. Tipo assim, foi um negócio que eu me lembro quando eu jogava no Grêmio, lá eu não podia falar pra ninguém, eu ficava na botinha, assim. Então eu sempre gostei muito do futebol. E daí, quando não deu certo, né, lá no Grêmio, não deu certo no futebol, eu também não queria seguir mais na área. Eu me lembro que eu cheguei a ter uma conversa com um empresário e a minha mãe foi junto nessa conversa e foi um bagulho bizarro, assim, porque a gente ficou meio que... Eu acho que ele meio que quis botar, tipo, quis mostrar todos os medos e coisas que poderiam acontecer dentro do mundo do futebol, só que ele mostrou muito de cara, assim, pra nós. E daí ali eu pensei, cara, eu tô fazendo teatro, eu entrei no teatro muito por conta da minha irmã, pra perder timidez, que eu era muito tímido. E aqui eu tô gostando, cara. Eu tô gostando aqui, sabe? E daí eu larguei o futebol. E comecei muito no rumo do teatro, assim, no rumo da arte. Comecei a fazer mais coisas. E daí quando chegou a questão de eu ir pra faculdade, eu já tava também produzindo conteúdo. Porque eu me formei no colégio em 2020. Então eu já tinha começado em 2019 a produzir conteúdo. E quando eu tava no futebol e eu larguei pra começar a questão do teatro, eu pensava muito em educação física. Porque, tem tudo a ver com esporte, gosto de futebol, vou pra lá, sabe? Mas acabei escolhendo a questão do jornalismo por conta da parte da comunicação, sabe? Muito por conta do teatro, que entrou na minha vida, por conta da questão da internet. E eu acho que hoje, pra mim, é o que mais faz sentido, assim, sabe? Eu gosto de fazer. Eu acho que esse é o principal, além de me ajudar também, queira ou não,
na parte de comunicação dentro da internet. Né? E o teu conteúdo, ele é uma coisa, e eu vejo que a gente citou a Mari Krieger, que hoje é uma pessoa que está em uma ascendência gigantesca no TikTok, com sacadas muito legais, né, produções, trazendo coisas do cotidiano, e tu tem um conteúdo muito nesse gênero. Sim. Tu brinca muito com termos gaúchos, tem umas collabs com caras de outros estados. E da onde surge essa inspiração desse teu conteúdo? É justamente ver a beleza do simples, como é que tu te inspira, assim? Meu, é uma coisa que, assim, focando na questão, por exemplo, gaúcho, tá? Eu sempre senti, quando eu comecei a fazer conteúdo, por exemplo, meu pai, minha mãe, a gente sempre teve a questão dentro de casa, por exemplo, do chimarrão, do churrasco, tudo mais. Então era uma coisa que pra mim já tava ali dentro. Só que eu nunca fui, e meus pais também nunca foram, aquele gaúcho, sabe? O gaúcho raiz, puxado na fronteira, sabe? A gente nunca foi assim. E muitas vezes quando eu via, por exemplo, representatividades gaúchas, assim, dentro da comédia ou tudo mais, era sempre falando do gaúcho dessa forma, do gaúcho bem o tradicional mesmo. E eu, como nunca fui esse gaúcho, eu olhava também pros meus amigos na minha volta e eu percebia, tipo, a gurizada não é assim também, sabe? Tem a gurizada, né, que é o raizão, tudo mais, mas eu tava pensando, pô, eu também posso trazer a minha visão, eu posso trazer como é que é a minha visão de gaúcho, sabe? Aquele gaúcho que fala do gaúcho de apartamento e tudo mais, e eu comecei a produzir um conteúdo trabalhando nisso, da questão do gaúcho, aquele gaúcho mais Nutella. E a partir disso é muito da questão da minha vivência, tanto pela questão quando eu falo mais do Rio Grande do Sul, e tanto quanto eu falo mais da questão do dia a dia. Eu sempre penso em coisas que já aconteceram comigo, coisas que eu vejo dos meus amigos, coisas que eu vejo da própria questão da internet. Agora há pouco, esses tempos, eu fiz um vídeo que foi super bem no TikTok, ninguém tava falando sobre isso, o vídeo tá com mais de 5 milhões de visualizações, falando sobre um carro que a Apple tá produzindo e querendo lançar para daqui 6 anos, e era bizarro, assim, o carro parecia um mouse, tá ligado? Muito feio, muito feio. E daí eu comecei a fazer piada em cima disso. Então, eu sempre tento pensar em questões cotidianas e que as pessoas podem se identificar, né, de uma certa forma, e que, enfim, tá na minha bolha, sabe? Tá na minha volta, assim, sabe? E hoje tu falou sobre ter participado e ter iniciado no stand-up, né, que era uma vertente, e é muito louco que tem essa relação do produtor de conteúdo com o stand-up, com o podcast. Eu vejo que é um fluxo, né, de internet, digamos assim, que tá muito conectado e tem uma troca muito grande. É uma parada que tu continua, que tu pretende aprofundar, ou hoje o foco é do podcast? Nós já vamos chegar lá, mas qual que é a tua pira hoje e se caminha ainda o stand-up? Meu, eu amo fazer stand-up. Eu amo a questão da arte. Eu acho que a internet, ela nos possibilita a questão de mais pessoas nos conhecer, né? Isso é fato. Quando tu tá dentro da internet, mais pessoas podem te conhecer, mais pessoas podem conhecer teu trabalho. E o stand-up e o teatro é aquela questão da conexão com as pessoas, sabe? Quando tu tá num palco fazendo uma peça de teatro ou estando no stand-up, tu sentir aquela vibração, tu sentir aquela troca imediata, é uma coisa que pra mim ainda é uma coisa que me dá aquela vontade. Eu dei uma segurada um pouco no stand-up agora pra poder justamente focar na produção de conteúdo, pra poder focar também na questão do podcast, né? Que daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu tenho vontade, sim, eu vou voltar. Tem já projetos que justamente tá sendo escrito já também um show que é meu, que é pra voltar pro stand-up, pra subir. O próprio Gil tá me ajudando nesse processo. Então tá em produção, eu vou voltar a fazer stand-up, porque é aquilo, eu comecei na internet pra isso, sabe? E pra mim, se eu não voltar, é uma coisa... Caramba, Matheus, tu te esqueceu do teu princípio, sabe? Do que tu começou lá. Mas eu cheguei a fazer um show agora na volta da pandemia. Eu fiz com... Não sei se você conhece o Marcito Castro. Sim. Eu fiz com ele no Porto Alegre Comedy Club. E eu fiz também com o Gil no Boteco. Eu entrei no meio do show, assim, pra fazer um pouquinho.
E daí é aquilo. A forma como é diferente a comédia dentro da internet e a comédia no palco, sabe? Muitas vezes a gente vê isso, como até tu comentou, assim, das pessoas estarem produzindo conteúdo e o cara ser muito engraçado na internet e daqui a pouco ir pro palco, ir pro stand-up e fazer alguma coisa. Mas é muito diferente, cara. É muito diferente, assim. Se eu pegar, por exemplo, pegar um compilado de todos os meus vídeos que deram muito certo na internet e tentar subir no palco com eles, é bizarro, Não rola? Não dá. E essa tua última experiência, chegou a ter algum momentinho que tu pensou assim, cara, isso aqui não funciona aqui, e eu não tinha me dado conta antes. Deu um constrangimentinho? Pô, viado, acho que foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Pra ser bem sério contigo. Foi no show do Marcito. Foi o primeiro, depois da volta da pandemia, depois quando eu fui pro Gil ali pra fazer com ele no boteco, aí eu, tá, calma aí, vamos mexer um pouquinho no texto aqui, vamos fazer isso, e foi pra lá, tá, aqui tá melhor agora, teve mais pontos de risada. Só que o que aconteceu? Eu tava muito nervoso. Por quê? Porque eu tava voltando a fazer... Tá parado. Parei acho que 2 anos de fazer o negócio, e daí eu voltei. E daí eu ainda, tipo, voltei a fazer no Porto Alegre Comedy. O Porto Alegre Comedy que, pô, é um lugar que pro comediante é mais difícil de fazer. É um lugar que os próprios comediantes, qualquer um que tu for entrevistar aqui, os guris sabem. É um lugar que é mais difícil de fazer, é um pouco mais desafiador de fazer lá no Porto Alegre. Mas tu acha por quê? Porque é um público mais acostumado com a parada, mais exigente? Ao contrário. Ah, é? Ao contrário. É um público que muitas vezes tem gente, né, que consome bastante, mas eu acredito, pelo menos, né, das experiências que eu já tive, é uma gurizada que muitas vezes não tá tão acostumado com a questão da comédia. Eu acredito, né? Vai pra curiosidade, conhecer, saber eu acho como é que isso vai muito pela curiosidade. Muitas vezes, os shows que eu já fui no Porto Alegre, muitas pessoas, por exemplo, o comediante perguntava, quem aqui já viu um show de stand-up? Pouquíssimas pessoas levantavam a mão. Curioso. Então era a primeira vez, né, de muitas pessoas ali. E já no Boteco Comedy, eu sempre senti essa diferença da gurizada tá ali e muitas pessoas serem fiéis bem ao local ali em Canoas, de irem bastante, consumir bastante comédia, e também eu acho que pelo ambiente ser um pouco mais intimidador, assim, sabe? É um pouco menor, então isso ajuda às vezes o comediante também, né? E daí, quando eu voltei, eu escolhi direto ir ali, e eu já tava com isso na minha cabeça, eu já tava com isso. Aqui é mais difícil. Sabotou? Aqui é mais difícil, aqui é mais complicado, e eu tava me sabotando antes de subir no palco. E daí, o que acontece? Pega isso, pega o nervosismo e pega um texto novo, que eu já fui errado, porque o que eu fiz? Eu peguei um texto novo pra fazer. Porque aquele outro texto pra mim não fazia tanto sentido. E, viado, eu subi no palco, cara, eu tava animadaço, pô, voltei, caralho. E daí, quando eu subo no palco pra fazer o show, do nada, eu começo a pensar, tá aí o texto. Esqueci. Deu branco. E eu olhando assim pras pessoas com o microfone na mão, e olhando, e eu travei. Travei em cima do palco, travei. E daí eu tentando lembrar do texto, e daí eu comecei. Eu não fumo maconha, tá? Eu não esqueci de fazer umas piadas, nada a ver. Ruim. E daí eu nervoso, só que tava na minha cabeça, eu só vou sair do palco quando, eu terminar isso aqui. Sabe, eu posso fazer até o final improvisado, mas eu não vou sair no, gente, desculpa, esqueci, sabe, não ia fazer isso. E daí eu me lembro, eu acho que foi um dos negócios mais constrangedores da minha vida, porque quando a pessoa tá sentada na plateia, ela não imagina que o cara que tá em cima do palco, ele consegue te ver. Pelo menos as 3 primeiras fileiras ali, tu consegue ver perfeitamente. Viu o cara aqui. Depois a luz, por estar no teu rosto, tu não consegue ver muito mais o pessoal. Mas as 3 fileiras ali que estavam na frente, e teve o boom, assim, da questão... Eu não queria ter divulgado o show, que eu ia ir. E eu acabei divulgando. Então, algumas pessoas eu sabia que foram também pra me ver. E eu subo no palco, cara, e tá uma criança, acho que 12 anos, assim, e eu subo no palco e a criança fala assim... Aí eu falei, pronto, fodeu. Aí eu já fui aqui, né? Porque eu já tava... a primeira vez que isso tinha acontecido. E daí eu já fiquei nervoso por conta disso. Aí na minha frente, eu fazendo as piadas, eu tava vendo que tinha um grupo de 3 senhoras. E as 3 senhoras passaram o show inteiro com uma cara de gol contra. E eu só esperando, cara. E a risada não vinha. E eu nervoso, né? Porque, tava voltando. E daí eu só sei que
foi constrangedor pra caramba. Foi trágico. Aí depois terminei, Mas te traumatizou a ponto de tu que cogitar não voltar ou depois Sim. tu... Sim. Eu cheguei a trabalhar bastante na psicóloga. Terapia salva tudo. A Renata escutou bastante. Porque, cara, foi um negócio que, na hora, quando eu saí do palco, pra mim, eu já pensei, cara, será que eu ainda sei fazer isso? E eu fiquei pensando muito, porque pra mim foi diferente a sensação. Eu tava acostumado com uma sensação de subir no palco e risada, e o negócio dá certo, e eu subo ali e não deu nada certo. Sabe? Eu acho que se entrou 2 piadas foi muito. E eu saí traumatizadaço, assim, real. E daí eu fui conversar depois com um amigo meu, e daí esse amigo meu falou, não, semana que vem tu vai lá fazendo de novo, porque tu não pode ficar com esse pensamento. E daí foi um momento que eu pensei assim, tá, calma aí, eu vou dar uma segurada e vou pensar um pouco vou pensar sobre a questão do conteúdo, vou focar um pouquinho ali, tô com esse projeto aqui do podcast, vou focar aqui também, sabe? E daí, mas foi algo que me pegou, cara. Foi algo que me pegou legal, essa questão, porque eu fiquei um bom tempo pensando e com medo, assim, de voltar e ter a mesma sensação, porque foi um bagulho que tu ficar ali olhando e tu vê que as pessoas, elas estão naquela, fala, conta piada, e tu não conseguir, sabe, de tu esquecer o bagulho e nem o improviso tá vindo, porque rola muito improviso dentro do stand-up, e nem o improviso tá vindo, aí foi um negócio que eu fiquei, tá, calma. Eu imagino, assim, eu vejo com os guris, a gente tá sempre conversando, a gente tenta se preparar o mínimo possível para receber uma pessoa, né? E eu digo, deve ser, porque o intuito inicial do nosso projeto era que tivesse uma pessoa junto, né? Uhum. E aí, o que eu pensei? Ia ser uma amiga. Geralmente é o quê? No caso de vocês, por exemplo, são 2 irmãos, tem muitos podcasts de casais, Sim. de 2 meninas, de 2 caras. Eu acho que, obviamente, tem, mas não é tão comum que seja um cara e uma mulher, né? E que eles não tenham uma relação, simplesmente são 2 pessoas que estão ali e acabou. E eu achei que ia ser legal a dinâmica. E tinha uma mina certinha, amigona minha, mas não fechava as datas. E que nem tu falou, a gente tem que conciliar com o convidado e a gente precisa sempre de no mínimo 2 gravações por noite. Aí o meu horário, o horário do Anderson Cabelo, nosso diretor, responsável pela edição, o horário do Matheus Med Trilhas, que faz o nosso áudio, que hoje não tá aqui porque tá fazendo outras funções, o horário do Guilherme Biteco, nosso produtor, conversou comigo, também não pôde estar aqui. Então, são diversas variáveis. O Paulinho tem que estar podendo abrir aqui. É um monte de gente, são né, muitas coisas. Uma coisa dá certo. É isso. E acabou que não rolou. E eu disse, foda-se, vou matar no peito só eu. E às vezes rola também, eu tô pensando numa pergunta irada pra fazer com o cara, mas o cara tá fazendo uma coisa legal, eu não posso perder esse gancho. E ele encerra a fala e eu... Né? E agora que eu faço? Se acontecer isso contigo, tem a tua irmã que, estoura uma coisa. E vice-versa. Então eu já sinto isso. Imagina o cara no stand-up, dá um branco, o cara sozinho, com todo mundo mudo te olhando. Exato, cara. Mas eu vou te dizer, o que tu faz, eu acho que é muito parecido com o stand-up também. Muito pela questão, eu digo, é muito parecido por conta de ser tu sozinho. Porque, por exemplo, quando eu tava no teatro, nunca aconteceu isso, e já aconteceu várias vezes de eu esquecer o texto em cima do palco. Já aconteceu várias vezes. Só que o que eu ficava mais tranquilo, e aí eu conseguia jogar com improviso super bem. Sabe, no teatro a gente tem uma coisa que é muito foda, que é a ligação entre os atores, né? Tu olhar pro cara, só no olhar ele já percebe, tá, aconteceu alguma coisa, ferrou, vou ajudar o cara. Então ali já rolava muito bem. E no stand-up não tem isso, né? É tu sozinho no palco, esqueceu, tenta buscar depois o texto, improvisa, porque as pessoas que estão ali sentadas, elas só querem uma coisa de ti, rir, né? E é a mesma coisa aqui, se tu esquecer daqui a pouco a pergunta ou alguma coisa, tipo, se não jogar no improviso. Já rolou uns, eu me lembro de 2 brancos, assim, de tipo, de eu estar nervoso, um dia ruim, rolo pessoal, rolo de trabalho, e aí fica aquele clima, nervosismo, né? Mas o cara tem que levar, tem que tocar. E tu falou sobre, já que a gente entrou nesse... Foi engraçado que eu falei, depois vamos falar podcast. E tu foi falar assim, a gente vai falar depois, né? Tipo, não, cara, tu que manda. Não, tu que manda, tu fala o que tu quiser. Não é uma regra, né? O cara é um ditador, o cara não deixa eu falar agora. Não deixa eu falar. Quando ele liberar, eu vou. Pois agora tá liberado. Habeas corpus pra falar sobre o Severamente Podcast, que a gente conversava já em off aqui, né? Eu sou um cara que
tive essa ideia a partir dos episódios mais entrevistas, mais bate-bola. Obviamente, hoje nós temos Flow, Podpah como os gigantescos, mas eu gostava da dinâmica do Rafinha, de ser um bate-bola, de ser um de frente com o Gabi, de ser um, pra gente que é mais velho, né? De ser um Jô aí, que recém se foi, mas que tem uma pegada mais ou menos desse gênero, desse sentido. E esses dias eu vi uns caras ainda falando sobre isso, que o Jô, na real, foi um podcaster. Porque o podcast, ele dá o espaço pro entrevistador falar também, trazer histórias, diferentemente da entrevista. Né? Eu me cobrava isso, e no início os guris falavam, meu, tu tem que inserir mais tu na jogada, tá ligado? Porque eu sempre dizia assim, não, o jornalista não pode aparecer. É atrás das câmeras, é só jogar a pergunta, o cara fala, eu só pergunto. Porque ninguém quer saber da minha história. De fato, não. Mas se não tiver um link com quem tá aqui, o cara não vai voltar. Né? Veio o teu fã, vai vir aqui. Mas talvez ele não permaneça se ele não me curtir, tá ligado? Mas, meu, eu senti isso um pouco, assim, na própria questão do nosso podcast. De alguns momentos, até o pessoal às vezes falar, vocês... vocês estão trazendo demais coisas de vocês, sabe? Mas a gente sempre teve essa premissa, assim, de ser justamente isso. Dentro do podcast, é um momento que, se tem uma história legal e que daqui a pouco aconteceu algo parecido com a gente, a gente vai trazer um link também. Claro. A gente vai falar sobre alguma coisa. Em alguns momentos, algumas pessoas até falam pra gente, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem falar de vocês. Só que a gente falava, cara, mas... o espaço é pra isso. A gente não tá numa entrevista formal, sabe? Alguma coisa assim. E eu sentia isso, assim, também. É uma linha muito tênue, né? Porque, é que eu digo, é o desafio. Eu não posso me sobrepor a ti. Exato. Porque o cara tem que ir muito mais interessado em ti do que em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar algum link pro cara ver, não, beleza, tem alguma coisa aqui. Porque não me serve ele vir só nesse teu episódio. Exato. Então, vocês têm que passar doses de vocês. Né? E como que surge a ideia? Eu sei que a tua irmã também é criadora de conteúdo, já tinha essa produção dela. Quando que surge essa ideia? Vocês falaram, eu estava ouvindo em alguns episódios, que é uma ideia que começou a amadurecer no início do ano, né? Em fevereiro, se eu não me engano. Fevereiro. E aí foi todo um período, que vocês construíram, quero que vocês falem também sobre o estúdio que vocês fizeram em sociedade com o Gil. Da onde que surge essa ideia de vocês fazer? E a partir do surgimento da ideia, fala também da abordagem, que eu sei que de vocês é diferente, que eu admiro e acho muito legal, particularmente. Tamo junto. Meu, na real, o que aconteceu no início do ano, a ideia surgiu comigo e com o Gil. Né? A Natália, ela ainda tava fora, assim, do projeto. Porque o Gil, eu sabia, né, que ele tava criando a produtora dele e tudo mais, mas ele nunca tinha falado pra mim que ele tava fazendo um estúdio. Nunca mesmo. E daí, do nada, um dia ele falou assim, vamos marcar uma reunião. Aí eu, vamos, né? Se o homem tá mandando, eu vou, né? Aí ele chamou, aí eu fui eu tava pronto pra ir pra reunião e eu falei, é na tua casa mesmo, né? Aí ele, não. Eu comecei na tua casa, é na casa da tua mãe, então. Ele, não, também. Aí eu tava, aonde então? O dia que a gente vai no shopping, embaixo da ponte, o dia que vai fazer essa reunião. E daí ele, não, é lá no estúdio. Aí eu, no estúdio. Nem perguntei mais nada. Aí eu cheguei lá, a gente chegou no estúdio lá da Startar e eu não sabia da existência do lugar. Não sabia da existência do estúdio. Ele falou, meu. Aí eu fiz. Aí, tu fez. Aí do nada tava um puta estúdio lá. Aí a gente começou a trocar ideia. Ele me apresentou o estúdio, que tinha feito o estúdio. Tinha montado esse estúdio, o estúdio da Startar, com um microfone disso, e ele gosta, né? Porque esse aqui é o melhor microfone que tem, cadeirinha é a melhor TV, a melhor câmera, esse aqui é a melhor parede, daí ele ia enchendo a bola dele. E daí ele foi mostrando o estúdio, eu fui falando, fera, mas por que eu tô aqui? E daí ele falou, eu tô com espaço e eu acharia que seria muito foda daqui a pouco tu fazer alguma coisa aqui. Aí eu falei, eu também, só não sei o que fazer. E daí ele falou, daí começou a surgir, a amadurecer a questão da ideia do podcast. A ideia antes, desde o início, era eu, na questão do podcast, e o que eu poderia fazer a partir disso, né? Quem é que eu ia chamar para fazer comigo. Surgiu nomes de outros amigos meus para fazer e tal. Só que eu falei, cara, o que faz sentido mesmo é eu fazer com a minha irmã. Por quê? Porque a gente já tinha uma ligação, obviamente, né, a gente tem uma ligação com esse irmão, né? A gente saiu da mesma pessoa, então a gente já tem essa ligação. E ela também produz conteúdo,
a gente se dá bem, sabe, na questão do trabalho, a gente um entende o outro, um completa o outro, né? Eu tenho um pouco da questão mais da piada, a Natália tem um pouco mais da questão enfim, da pergunta mais séria, ou direcionar alguma coisa, e cada vez um ou outro vai, sabe, se ajudando. E daí surgiu a questão de fazer com a Natália. E daí eu trouxe a ideia pra ela, na hora, ela topou, sabe? A gente até tinha falado há um tempo atrás, no início do ano, o que a gente pode fazer de diferente esse ano, sabe? E veio a questão do podcast, mas em nenhum momento a gente pensou, vamos tirar isso do papel, tá ligado? E daí a gente começou a fazer e começamos a pensar na ideia. A gente trouxe a questão de qual seria a temática. Eu falei pra ela, olha só, eu acho que seria legal a gente fazer isso, isso e isso. Tu topa? Ela, acho legal, mas daí se a gente fizer assim, assim, assim. Porque tem o meu conteúdo e tem o dela. A gente tinha que tentar juntar os dois, né? Porque se eu fosse fazer só do meu jeito, seria de uma forma. E se ela fosse fazer só do jeito dela, seria de outra. E daí a gente conseguiu unir as duas ideias e assim foi nascendo severamente, né? Um passinho, passinho, passinho. A gente sempre com foco de tentar buscar a questão de valorização do Rio Grande do Sul também, da rapaziada do Sul, pra mostrar justamente aqui, sabe? Provavelmente aqui, pô, tem gente foda fazendo coisa foda, sabe? Tem gente legal fazendo um podcast diferente, sabe? Num espaço totalmente diferente, trazendo pessoas fodas e que é gaúcho, que é daqui. Tem pessoas na comédia legal, na dança, e a gente foi pensando e trabalhando nisso. E começou a surgir nomes, o nome do podcast ainda não existia, foi um bagulho muito bizarro quando aconteceu. E daí a gente, porra, vamos começar a fazer isso, sabe? Vamos começar a tirar do papel essa ideia. E daí foi quando começou a surgir o nome, porque daí a gente parou, pô, como é que pode ser o nome? Aí veio vários, veio os nomes nada a ver, cara. Nada a ver, tipo, o Severus Brother, não somos tão severos assim. Vamos, nome ruim. Bem curtinho. Não somos tão severos assim. O nome é enorme. Só pra introdução já dava um capítulo inteiro, tá ligado? E daí a gente começou, pô, nada a ver esses nomes. Daí tinha ficado entre Severus e um outro nome lá que eu não me lembrava. E a gente tava falando, tá horrível isso aí, cara, tá muito feio. E daí foi quando eu comecei a trabalhar, não, quando eu comecei a namorar. Comecei a namorar ainda não tinha pedido namoro. Mas eu comecei a ficar com a minha atual namorada. E daí todo mundo, cara, nos vídeos dela, ficava comentando, tu tá severamente apaixonada por ele, né? Tu tá severamente isso. Por quê? Porque a gente não tinha revelado, mas as pessoas sabiam. E daí que veio a questão, a gente tava todo mundo sentado, ninguém sabia o nome. Aí eu falei, calma aí, tem um negócio que estão falando nos vídeos da Kelly. Aí eu abri severamente. Aí na hora, tava a Natália, o Gil e um dos guris da técnica. Na hora, os guris fizeram assim. É isso. E daí deu certinho na hora. E que legal que esses dias eu tava ouvindo no Caixa Preta, que eu sou muito fã do Arthur, do Potter e do Pedro. E eles estavam falando que não aguentavam mais podcast com trocadilhos com pod ou com cast, né? Apesar de que o maior sim. É Podpah, beleza? Mas ele é o primeiro, né? Sim. Então eu puxando a sarda pra nós dois que temos podcast que não tem pod e que não tem nem cast. Nem cast. Né? Uma outra. E aí tu disse que o de vocês tem uma temática, tem quadros, né? Sim. Tem um tema pra cada episódio. Isso é feito um debate entre vocês e foi uma abordagem também que entrou o Gil na discussão, porque tu cita sempre ele presente no ambiente. Presente de que ele é um produtor, podemos dizer assim, também de conteúdo. Ele é um cara que nos ajudou assim bastante na questão da criação da ideia, do formato, de como a gente poderia fazer, porque a gente falou desde o início. Se a gente vai fazer isso aqui, porra, o que teve de podcast que lançou de 2020 até agora é muita gente. Mais que tá vivo aí. Porra, mais do que tá vivo tem podcast. Tem mais podcast do que convidado hoje em dia, sabe? É verdade. Então, tipo, a gente pensou, se a gente vai fazer um negócio, vamos fazer um negócio diferente. Né? A gente quer trazer uma abordagem, vamos tentar trazer uma abordagem diferente, porque a gente sempre quis focar no entretenimento, né? Tem a questão de eu estar fazendo jornalismo, tudo, mas a gente sempre quis focar na questão do entretenimento. Então a gente começou a pensar em possibilidades e coisas que a gente poderia fazer diferente. A gente pensou nessa questão da temática, né? De ter um tema, o episódio, também por conta do direcionamento, né? O direcionamento ele acaba sendo um pouco mais fácil, não diria fácil, mas nicha ele, talvez. Isso, nichado, entendeu? Nichado no tema. A gente aborda outras coisas, mas acaba falando mais sobre o assunto ali. E daí a gente pensou sobre isso.
A gente trouxe a questão dos jogos também, porque a gente sempre teve essa questão dentro das nossas redes, né? A gente quis pegar qual que é a essência da Natália nas redes, qual que é a essência do Teteu nas redes. Vamos tentar juntar isso. A gente conseguiu trazer essa questão que eu falei da valorização da rapaziada do Sul. A gente conseguiu trazer essa questão, às vezes, de um papo um pouco mais, né, dentro do entretenimento, mas ter um papo um pouco mais, mais serinho, assim, às vezes, com a questão da Natália junto. E também a questão dos jogos, porque eu e ela, toda hora, a gente fazia dentro das nossas redes sociais. E daí surgiu essa questão de, no finalzinho, a gente sempre fazer um jogo. Ou alguma questão com convidado. E hoje em dia, pô, eu venho gostando bastante do formato. Acho que, obviamente, estamos crescendo, né? Um degrauzinho de cada vez, mas o negócio tá indo de uma forma como a gente tá gostando. Vocês têm nas redes sociais de vocês, seja no Instagram, seja no TikTok, métricas e números bastante impressionantes, grandes, obviamente, tem toda uma trajetória até lá. É uma parada que assusta ou que preocupa vocês, os números do podcast em si? Ou hoje tu trata com naturalidade, pensando que não, se bombar, beleza? E ainda pra complementar essa pergunta, porque tu falou, tem muito podcast? Tem, de fato, tem, e cada vez surge mais. Sim. Mas ao mesmo tempo eu penso e eu converso com os guris sobre isso, são poucos que acreditam tanto no negócio a ponto de seguir, talvez com números não tão impressionantes ou não tão grandes que tragam um retorno financeiro, principalmente. Sim. Como é o nosso caso aqui. Nós temos vídeos com números muito bons, tem vídeos com números muito ruins, mas às vezes a gente vê assim, cara, beleza, esse número tá ruim, mas o programa foi bom, ou talvez o programa não foi bom, mas vamos seguir porque a gente acredita no projeto. Então, pô, bem ou mal, a gente já tem mais de um ano, são mais de 50 episódios, e a gente tá batendo na tecla, cara. A gente não tem um atraso, um bastidor como tu, que já tem uma rede forte de fãs, de pessoas que te acompanham. Tua irmã, a mesma coisa. Por trás disso tudo, o Gil também, que é um cara que eu sei que incentiva, que divulga o projeto de vocês. Mas mesmo assim, são produtos distintos, né? Sim. Tu abrir um outro negócio para um outro público. Sim. É diferente do cara que consome o TikTok. É uma parada que te incomoda, e como que tu vê essa cena do podcast de uma maneira específica? Cara, então, quando a gente começou a fazer o podcast, quando a gente o que a gente vai fazer de diferente esse ano, a gente sabia que se a gente fizesse algo que é fora das nossas redes sociais ali, vai ter um mesmo início. Vai ter um baquezinho ali, sabe? Vai ter aquele início como a gente teve lá atrás, né? Quando eu comentei contigo a questão da minha mãe, de falar, não para, continua, vai lá e faz. A gente sabe que aqui no podcast vai ter. E teve a questão de eu estar mais desanimado, às vezes, com os números, de olhar, tipo, pô, esse episódio foi foda, cara. Foi muito bom, foi engraçado. Como é que não tá tendo tanto número quanto lá? Só que daí a gente também pensando, porra, a gente passou por um bom período dentro das redes sociais, que hoje eu tenho praticamente 4 milhões de seguidores no TikTok. Caralho. Né? Não foi em um mês, 2 meses que esses números vieram, né? Obviamente, a questão, às vezes, a gente querer a pressa do negócio dar certo de uma vez, óbvio. Tu acredita no produto, tu acredita no negócio, daí tu vai lá e faz e não tem um número que tu imagina, é um negócio que dá uma... Ah, que saco. Ou, por exemplo, tu pegar um corte do podcast, tirar um corte, botar na vertical e subir na rede social, e esse corte ele não performar tão bem quanto um vídeo tradicional teu, tu fica naquela, tipo, pô, o que tá acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende a questão do tempo, né? A questão do processo. No início, a gente tava olhando por uma ótica, assim, sabe? E hoje a gente acaba olhando de outra. Tá, o que tá acontecendo aqui? A gente tá evoluindo? A gente tá, eu e minha irmã, mais conectado? A gente tá conseguindo fazer perguntas que estão, sabe, conseguindo linkar e fazer melhores, trazer histórias legais, daqui a pouco, sabe, o negócio ficar mais engraçado, ou a gente tá não deixando o convidado falar, enfim, coisas assim, a gente vem percebendo a nossa evolução, e a gente acredita que no momento que a gente tiver essa evolução, as pessoas também vão acabar vendo o podcast de uma melhor forma, e os números também, eles vão acabar, sabe, indo cada vez melhor. A gente teve agora
um episódio que foi muito legal com a Duda, que é de Bagé, não sei se tu conhece. Sim, eu acho que já vi na internet. Da história de barzinho. Puta, a guria é muito engraçada, muito engraçada. As histórias dela contando que os caras, de gente que já... que ela trabalha no caixa, que, já levantaram o peito pra ela, pra mostrar, do cara fazendo cocô na lixeira do banheiro. E daí, uma história muito boa, muito boa. E a gente, desde o início do episódio, isso aqui tá muito engraçado, cara. Isso aqui tá muito engraçado. E foi um episódio que, tá indo muito bem. Muito bem. A gente, vários episódios, assim, que bate 1000 visualizações. O dela, em um dia, já tinha passado de 1000, já tava pra 2, 3, 5... E, subindo, sabe? Então, a gente entende que, é a internet, assim, vai ter altos, vai ter baixos, algumas pessoas vão conhecer o trabalho, vão demorar pra conhecer, mas... Não, e é doido, né? Existe o algoritmo, claro, que ele vai... Tu tem que entender como ele funciona, mas existem fatores que simplesmente são inexplicáveis, né? De trazer um cara, às vezes, pica com público gigante naquela rede social específica, porque também não adianta, eu já falei pros guris, a gente quer um cara, o cara tá estourado no Twitter, mas de repente o cara não tá interessado na vida dele, gosta daquele conteúdo curto ali, dos textinhos dele. Isso, né? Né? Então tem todo um jogo, né? E às vezes a gente pensa, bota todo, né? Que a gente falou, bota toda uma expectativa num episódio específico. E às vezes o episódio é do caralho, mas o retorno não é nenhum. Então a gente tá aprendendo também a comemorar algumas vitórias que são só nossas. Por exemplo, um episódio tal, uma vez deu tripoco visualização, mas os caras que assistiram inteiro, tá ligado? Então, foi uma audiência qualificada. Valeu a pena. Talvez a pessoa vai abrir o nosso canal e vai levar aqui, nossa, vídeo que ninguém viu isso aqui. Mas vamos enxergar que pro algoritmo foi uma boa resposta. Claro. Pra quem ele entregou, essa pessoa consumiu. Né? Então são as pequenas vitórias. E hoje ele é algo secundário pra vocês? Ou vocês já depositam nele as fichas para que ele se torne ali adiante como o principal projeto, o principal retorno financeiro para vocês? O nosso podcast, ele pega bastante tempo. Por quê? Porque tem o processo a própria questão, por exemplo, dos temas, tem a produção do roteiro, então ele demanda um tempo para tu poder pensar no episódio, então não é algo que a gente chega ali na segunda-feira e na quarta e senta e grava. Tem bastante coisa que acontece nos bastidores. O meu foco sempre, isso desde o começo do projeto, sempre falei também para Natália, que eu não vou deixar de lado as redes sociais, porque se não fosse dessa rapaziada, que é uma comunidade muito grande, a gente não teria o público que é pro podcast, então a gente não pode deixar eles de lado. Então, ali é o meu foco, é o primeiro, assim, onde eu deposito o meu máximo de energia, é ali. E o podcast, eu sinto que ele tá de mão dada, assim, sabe? Ele não tá nem atrás e nem na frente, ele tá de mão dada com as redes sociais. E a gente vem, enfim, depositando bastante energia nisso. Até o próprio, por exemplo, agora, nessa semana a gente estava sem o nosso produtor, porque ele é produtor do Rock in Rio também. Caralho, apenas? Apenas, né? Eu falei até pra ele, né? Um dia tá com o Teteu Severo e Nath Severo, e no outro Justin Bieber. No outro Justin Bieber. Eu falei pra ele, cara, tua carreira tá só caindo agora. Quando tu foi pro Rio, só caiu. Mas cara, é muito maluco, assim, porque todo mundo que foi ali comprou a ideia legal, sabe? O Cris, que é o nosso produtor, que agora tá lá no Rio, todo mundo comprou muito a ideia para fazer o negócio dar certo, e agora a gente viu o quão a gente precisa das pessoas ali com a gente também, porque, cara, o que a gente quebrou de cabeça, assim, esses dias sem o nosso produtor, porque agora ele tá totalmente focado lá no Rock in Rio e tudo mais, até hoje ele tava falando pra gente que ele tá fazendo o camarim do Justin Bieber. Caralho. E daí ele falando pra gente, não, porque só vocês terem noção, né? Porque a gente vai lá no podcast, a gente só, fala com tal convidado, fala isso, faz aquilo, uma água, um negócio. Aí ele falando que o Justin Bieber pediu 12 camarins, que todos os camarins precisam ter tapete, que daí tinha pedido uma banheira. Não tem rinite. Não tem rinite. E precisa ter banheira de gelo. Aí eu falei, gelo? Não, de gelo, não, a gente sabe que ele vai mergulhar ali, né? Porque vai botar uma banheira de gelo aqui pros guris, os guris vão botar Heineken, vão botar os negócios, vão fazer a resenha. Mas daí ele comentando todos os negócios,
E, tipo, a gente vendo, pô, tá todo mundo focado no podcast, sabe? Pô, um cara que tá lá já, por que ele tá aqui também? Por que ele tá nos ajudando? O Cris é muito nosso amigo também. Só que é isso, todo mundo acreditou no projeto e, pô, vamos fazer isso que dá certo? Vamos. Ah, vai ter número ruim? Vai. A gente sabe que no início vai. O Whindersson não começou sendo o Whindersson. O Podpah começou com um número ok, até começou, por quê? Porque os guris já faziam coisa. Estúdio do Flow também. Mas a mesma coisa, mas não era o que era hoje, sabe? Quando eles começaram. Eu acho que isso é todo negócio, toda criação, tanto seja na internet ou alguma coisa, vai ter o passinho por passinho, tu vai te... Ai, que saco, não tá dando certo, tu vai ficar triste. Lógico, eu já tive momentos, depois do podcast, de ficar triste, de chegar na Natália e falar, porra, é isso que a gente quer? A gente vai fazer isso mesmo? Porque não tá fluindo. E já teve momentos que eu falei, caramba, meu, é isso, velho. Olha o tanto de gente que viu um corte que eu postei aqui do podcast, 500 mil visualizações. Porra. Entendeu? Então eu acho que é isso. A internet, ela te joga lá em cima e te joga lá embaixo de um dia pro outro, sabe? É doido, né? E aqui dentro disso é satisfação pessoal. Eu vejo, às vezes eu venho aqui, o dia pesado, e o cara grava com pessoas tão legais, com histórias tão legais, ou divertidas, ou às vezes surpreendentes, porque os caras vão mais profundamente. Tipo, quando saiu esse teu episódio, já vai ter saído do Pedro Espinosa, e quem não assistiu, então depois de terminar esse aqui, volta e olha o dele lá, porque é um cara muito divertido, muito engraçado. Só que, cara, teve uma parte super emocionante, assim, no episódio, e que ele até chorou, se lembrando falando da filha, falando da família, falando do pai dele, e de situações não tão boas que ele passou, mas o quanto aquilo construiu o caráter dele, sabe? Então, e aí, aquela coisa de chegar, às vezes, em casa e pensar, pô, eu já conversei pros guris assim, não sei se isso aqui vai virar uma hora a ponto de ser muito foda, mas se terminar já valeu a pena, porque, porra, eu chego às vezes agitado, não consigo nem dormir direito, cara, que dia pesado que foi, mas olha que coisa legal que a gente tá fazendo, e como dá vontade, como dá orgulho. E que gente foda que também já veio aqui. Exato, e a gente consegue trazer gente legal, gente grande, mesmo a gente não tendo um público, mesmo eu nunca ter tido uma influência na internet, a gente simplesmente vai indo e os caras vão vendo, pô, a gente gravou com o Fetter dentro do estúdio do Pretinho. Muito A gente, foda. logo no início gravamos com o Potter, gravamos com o Bagé, gravamos com o Gil, gravamos com a Mari, gravamos com uma galera da internet também, a Lauren, que é tiktoker também, que tem um baita de um conteúdo, que é daqui. Ela vai estar no podcast nosso. Olha que coincidência. Foi um baita do episódio, uma guria muito legal. Que fera. A Mari, um dos episódios mais legais também que já gravei foi com a Mari. Uma galera mais da antiga, como o Rafael Malenotti da Acústicos Ovulados. A gente tem um cast com o Yarley, campeão mundial com o Inter, o Sobis. Né? Então a gente tem um casting que nos dá muito orgulho, apesar de que os números ainda não são o que a gente imagina que possa ser, mas a gente conversa assim, daqui a pouco pode ter um ali adiante que vai puxar os demais. Já deu uns bunzinhos assim, sabe? Rolou. Cara, eu ia falar isso também, porque aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo, às vezes eu paro e penso assim também, pô, quando a gente vai falar de podcast, a primeira coisa que a gente pensa é a gurizada de São Paulo. Sempre. A gente sempre direciona pra lá. É o Flow, é o Podpah, é o Pod Delas, e que a rapaziada faz muito bem. Eles são foda. A gente sabe, eles são foda no que eles fazem. Mas, e aqui? Né? Cadê? Quem é a referência? Entendeu? Eu diria que é o Duda Garbi hoje, mas é um formato diferente. Um formato diferente. Mas ao mesmo tempo que daí a gente para e pensa, tipo, pô, será que se a rapaziada, quando começou a fazer o produto, não tivesse desistido no meio, será que não teria aqui também gente com referência? Porque, sabe, se a gente ir ali, ficar fazendo, algum momento pode ser que vire, algum momento pode ser que não vire, mas a gente também precisa ter a referência aqui. A gente precisa saber que tem uma gurizada do Olhos Papo aqui fazendo um papo legal, pô, com a mina que era do BBB. A Barreque, isso. Entendeu? Tipo, precisa ter isso, precisa ter um Duda Garbi fazendo um negócio legal, entrevistando um Fred do Desimpedidos, ele entrevistou o Tite também, eu acho. Ele entrevistou. Entendeu? Não, ele foi muita gente. O Renato, ele entrevistou uns caras, tipo, fora da curva, assim. Precisa. Mas é que nem tu falou, né? Pô, tu tem um TikToker estourado aqui, tu tem um cara de stand-up estourado aqui, tu tem tudo, mas realmente o podcast, no formato podcast, o próprio Duda, ele diz que não é muito podcast, ele não se considera um podcast, apesar de que que aceite ou não é, entendeu? Mas tem ele um gap descoberto, né? Sim.
totalmente descoberto. E aí eu digo pros guris, a gente tá tentando furar a bolhazinha de Porto Alegre, lá, tentando aos pouquinhos aproximar, né, trazer. E a gente diz que a gente é de São Léo, mas não se restringe a São Léo. Sim. Mas ao mesmo tempo, no fim das contas, eu falei, cara, mas ainda assim é legal ter um pouquinho dessa parada, assim, sabe? Eu tava lá na Atlântida, quando a gente foi gravar com o Fetter, e um gurizão que trampa lá falou assim, vocês são do podcast São Léo, né? Eu falei, cara, sim. Depois, pô, tá legal carregar essa aí. Ah, que então beleza, a gente, a referência é o podcast de São Léo. Tudo bem, me serve, tá ligado? Serve esse chapéu. Me serve. E, cara, toda a gente falando sobre projeções, e eu queria que tu falasse sobre isso. O que tu olha? Tu tem muito novo, né? Tem 20 anos, tá? Numa crescente gigantesca em todos os produtos que tu tá envolto. Tu tem uma faculdade também em progresso, que ali adiante vai somente somar contatos e conhecimento pra ti. Claro. E o que tu ainda almeja? O que mais tu olha que tu pensa, cara, eu ainda vou fazer isso? O que tu ambiciona, assim, ali adiante? Tem bastante coisa, assim, sabe? Eu sempre falo que eu sou um cara que sou sonhador pra caramba, assim. Eu gosto de sonhar, eu gosto de pensar e ter projetos e fazer a coisa acontecer, né? Em relação a como eu me imagino, eu imagino fazendo coisas, eu imagino muito com o Severamente, sabe, indo legal, principalmente indo legal, eu e a minha irmã, a gente fazendo um negócio que a gente esteja satisfeito, a gente esteja legal ali, eu e ela, sabe, tendo uma troca massa, a gente fazendo um negócio legal. A questão do stand-up, eu falei, eu preciso voltar, eu me sinto bem fazendo aquilo. Tipo, eu tive aquele traumazinho, mas cara, se não tivesse acontecido aquilo dali, eu não teria crescido também. Aquilo dali me amadureceu pra caramba, cara. Me amadureceu muito ter acontecido aquilo dali. Eu tenho certeza que se isso for acontecer de novo, eu vou saber ter um jogo de cintura a mais e vou mudar o cenário, sabe? Então, a volta no stand-up, continuar fazendo as minhas coisas na internet. Eu tenho até um projeto agora com a minha irmã que a gente, infelizmente, não pode falar porque tá bem em desenvolvimento ainda, mas se isso aqui sair do papel vai ser um bagulho muito foda, mesmo assim. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo que vai sair de dentro do Instagram e do TikTok, assim. Vai ser dentro do TikTok. Vai ser dentro do TikTok e dentro do Instagram, mas vai ser bem além, sabe? Do que a gente já produziu ou já fez. E a própria questão, acho que esse é um que eu posso até falar, porque tá bem em desenvolvimento mesmo, que é um projeto meu de fazer alguns vídeos mais em sketches e uns vídeos mais bem produzidos, assim, sabe? Então eu me imagino muito fazendo isso. E como eu falei, eu sou um cara que, sou sonhador pra caramba. Eu acho que eu tenho uma frase comigo, assim, que sempre me motivou, assim, a fazer as coisas, porque quando eu tinha 16 anos, eu ganhei uma viagem, cara, pra Disney. Caralho. Ganhei, pra tu ver. Eu fui o rabudo de... sorteio? Qual foi? Em sorteio, em 15 pessoas, eu fui o rabudo que ganhei a viagem. Até hoje eu folgo nos meus amigos, eu falo, nunca nem no Trilegal eu ganhei nada, tá ligado? Eu já joguei muito. E ganhei uma viagem pra Disney, cara, com tudo pago ali. A rapaziada não consegue ver, mas se tu olhar ali na minha mochila, tem um Pateta ali do lado. Porque, tipo, eu sempre tive isso muito, cara, uma ligação com a Disney e essa questão do sonho, sabe? E eu sempre fui um cara que tem uma frase do Walt Disney que fala: If you can dream, you can do it. Tipo, se tu pode sonhar, tu pode realizar, tu pode fazer. E o Pateta, pra mim, ele tem uma representação muito foda de, tipo, cara, o Pateta é o idiota, sabe? Agora, tipo, a gente tá tendo um papo um pouco mais cabeça aqui. Mas, tipo, eu, quando, tô gravando, quando tô vendo meus amigos, eu sou uma bobada, sabe? Sou um idiota. E eu sempre Natural. tive... exato. E eu sempre tive isso do Pateta. E o Pateta, por mais de ser o desengozado, mais de ser o abobadão, é o Pateta, tá ligado? E eu sempre tive uma ligação muito, muito legal com esse personagem. E quando eu tava lá na Disney, e eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Tipo, se tu pode sonhar, velho, tu pode realizar. Quando que eu imaginei que eu ia estar aqui? Ganhei o sorteio, fui rabudo, né? Se não tivesse a sortezinha ali, eu não teria ganhado. Mas, olha onde eu consegui chegar, sabe? E isso é um negócio que eu tento muito passar também pra minha gurizada, assim, porque eu tenho um público que é muito novo que me acompanha, né? Eu tenho uma gurizada que é da minha idade, eu tenho uma rapaziada que é 12 anos, 10 e desce. E tem a rapaziada que, tem mãe de amigo meu
que me acompanha e o amigo não acompanha. Então, é um público que ele é muito grande, sabe? Então é isso, eu tento passar muito pra eles. Isso, cara, tu pode sonhar, tu pode Cara, tu realizar falou, também, tu falou tá do ligado? Pateta, eu me lembrei de uma. Eu tenho um tênis do Pateta. Ah, é? Sim. Bah, Eu lembro que eu esse não aqui é tô com colorido. ele. Hã? Eu não tô com ele. Deixa eu Meu, ver. ele tem. Olha, tá vendo o Pateta com um taco de bem? Que fera! Essa aqui é a gravação com a Mari, ó. Com a Mari, E eu tava com ele, tem o escrito Disney ali. Ah, que É um tênis da fera! Adidas que eu comprei baratinho na internet, até se eu achar. Eu vou te mandar porque é tua cara. Ô, meu, É perfeito esse não, tênis. cara, eu adoro o Pateta. Você É. não tá entendendo? Eu não sei o que é que eu tenho com o Pateta, que é muito isso que eu falei. Mas, pô, eu tenho... Porque ele é muito genuíno, né? Também tem isso. Ele não se preocupa com Foda-se. nada, mano. Tá nem aí. Ele não se preocupa com os outros. E eu sempre tive isso, assim, muitas vezes de... antes de entrar no teatro, por isso que eu falo que o teatro pra mim é um bagulho que é muito importante, porque quando eu tava no futebol, eu sentia que eu tava sempre dentro de uma caixinha. Exato. Por exemplo, com os guris do futebol, tu fazia uma piadinha, alguma coisa, não, mas tinha que ser a piada da resenha. Tá lá, e posturadinha com os guris e tal, se não tivesse, tu era, sabe? E dentro do teatro, eu consegui perceber um novo mundo, assim, que eu podia ser eu mesmo. Por exemplo, o Pateta, se ele fosse dentro do meio do futebol, era só dentro dele, sabe? Era só acabando com o cara e zoado e isso, aquilo. Eu acho que o futebol, às vezes, ele leva para esse lado. E quando eu entrei no teatro e comecei a fazer o teatro, eu me lembro que a minha mãe, eu ia entrar para perder a timidez. E a minha mãe e a minha irmã, elas fizeram uma puta cena, assim, pra poder me colocar no teatro. Porque eu falava, não, eu sou do futebol, pô. Eu sou... Os guris Sou boleiro, pai. eu sou boleiro, pô, tá maluco e tal. E eu ficava nessa marra, que, pô, é futebol. E daí a minha mãe, ela preparou, ela fez toda uma cena, né? Ela falou que a gente ia comer pizza de noite. Comprou pizza, perguntou, eu já achei estranho, porque ela perguntou pra mim qual pizza eu queria. Isso nunca perguntava. Aí perguntou pra mim qual pizza eu queria. Eu falei, quero essa. E se puder botar borda, melhor ainda. Aí botou. De chocolate a borda? Não, catupirizinho. Catupiri. Aí veio depois a de chocolate também, ela me empanturrou toda, eu tava aqui até na cadeira. E daí, do nada, ela passa e fala, te matriculei no teatro. Aí eu... No teatro? Eu te matriculei no teatro. Eu como assim me matriculou? Sabe? Eu fiquei tipo, caralho, porra, nem perguntou pra mim. Aí a teatro é a Natália. Tá dura? Pô, eu sou do futebol. Aí ela, não, acho que vai ser legal pra ti. Eu falei, não vai ser legal, não quero. E daí acabou que eu fui. Eu fui na primeira aula. Aí até eu me lembro que a professora, ela perguntou pra mim, Matheus, por que tu tá aqui? Eu falei, porque eu sou obrigado. Obrigado. Tá ligado? O cara, tipo, no AA, tá ligado? Não, eu fiquei, pô, que saco de estar aqui. E daí passou o tempo, eu comecei a curtir, e comecei a achar legal o teatro. E daí foi isso, que eu comecei a perceber que dentro do teatro, eu podia ser eu mesmo. E dentro do teatro, eu tinha colega baixo, alto, gordo, magro, branco, preto, gay, travesti, LGBT, de tudo. Tinha gente de tudo. E ninguém tava ali pra te julgar, ninguém tava ali pra falar nada pra ti, sabe? Então, isso eu achei muito legal, que é aquela questão de estar falando do Pateta. Pô, se o Pateta entrasse ali dentro do teatro, ele podia ser ele mesmo, ele podia fazer as bobagens dele. E isso é muito foda, cara. E tu sabe que, pegando o gancho, a gente tem um quadro aqui que a gente sempre... E ele tinha um caminho no início do programa, e nos últimos episódios ele acabou se tornando totalmente diferente. E eu gostei disso. O que acontece? Eu olho isso, eu olho os papos e tem o olha isso. O que era o olha isso antes? Em que a pessoa eu dizia assim, tá, Teteu, me fala uma coisa que é muito a tua cara. Indica algo, alguém. E aí as pessoas falavam sobre um filme, uma série, uma experiência, uma viagem. E aí no fim, acho que foi uns 3 ou 4 episódios atrás, eu falei pro cara, o olha isso antes. Quando tu morrer, tá muito longe ainda, tá? Você tem apenas 20 anos. Quando tu morrer, o que tu quer que as pessoas olhem e falem assim, olha isso, cara, entendeu? Tipo aquela história, o que vai estar escrito no teu caixão? O que tu espera que tu deixar pra quem te conheceu e ainda vai estar vivo depois da tua morte? O que tu espera, assim? Isso é profundo. Eu gostei porque saiu umas coisas diferentes, entendeu? Porque eu ficava muito preso, assiste Poderoso Chefão. Acho que... Eu acho que isso, assim, sabe? Da pessoa não se julgar tanto, sabe?
não ser tão exigente consigo mesmo, sabe? Eu sempre tive isso, assim, de ser muito exigente comigo mesmo, e isso já me sabotou em alguns momentos, isso já me dificultou em alguns momentos. Não, não se preocupar tanto com a opinião do outro, sabe? Ser tu mesmo. Porque, poxa, se tu quer usar daqui a pouco uma touca rosa e nenhum dos teus amigos usa, azar, vai usar, porque tu quer estar fazendo um teatro, só que tu era do futebol, azar, é tu. Sabe, tu vai chegar num ambiente novo, tu não vai ficar te preocupando com isso, aquilo outro. Tu quer entrar na internet, porque, pô, quando eu entrei na internet, o que me zoaram, cara, no colégio, porque eu comecei, até acho que a pandemia foi bom pra isso, porque eu não conseguia ver a opinião dos outros. Os guri não conseguiam me zoar tanto, porque quando eu comecei a fazer na internet, era toda hora, era a gente me zoando, era os guri mais velho, e via, o gurizão ali que faz os videozinhos, engraçado, hein? Tipo, debochando de mim. E eu ficava, tipo, tá, legal. E eu acho que é isso, às vezes tu não te preocupar tanto com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros, ela vai, tipo... Muitas vezes o cara, ele queria fazer o que tu faz, só que ele não teve coragem de fazer ainda aquilo, sabe? Ele tem coragem, ele queria muito começar a fazer um vídeo na internet, só que ele não tem coragem, ele acha que ele não tem potencial, sabe? Então eu acho que é isso, não se preocupar tanto com a opinião dos outros e ser mais um pateta do que qualquer outra coisa, tá ligado? Perfeito. Teteu, com essa dica preciosa. Falei bonita, bonita. Caralho, por isso que eu gostei dessa, porque tá saindo umas poesias assim. A galera se inspira. Eu nunca pensei que ia sair uns negocinhos assim. Tu viu? Nossa, tu viu? E o nosso intelectual e também pateta, Teteu Severo, com essa mensagem a gente encerra mais uma edição do podcast. Que isso, cara, obrigado mesmo, foi muito massa, muito a fuder. Obrigado por ter vindo trocar essa ideia com a gente. E obviamente obrigado a todos que estiveram conosco até agora, né? Larguei até um conosco. Larguei até um conosco. Não, a gente veio toda nas coisas mais motivacionais. Todo daquele jeito, né? E Cortella agora no final. Né? E se chegou conosco até agora, não tem desculpa. Te inscreve no canal, dá o like, ativa a campainha pra saber quando tem vídeo novo. Obviamente, acompanha também o Severamente, que é um conteúdo muito legal, diferente do nosso, mas muito foda, e eu acho que tem tudo pra puxar essa nossa cena pra cima, porque tu e a Nath já tem um público forte, tende a, de repente, levar uma galera que talvez não tá habituada a consumir isso, a consumir mais, e daqui a pouco os relacionados do nosso algoritmo vai estar nos ajudando, atirando um pro outro, e nós vamos nessa dança até o fim. Obrigado Valeu, a todos. Toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanha aqui nas redes sociais. O mesmo pro Teteu, em todas as redes que ele tá presente. Teteu todas Severo. Elas. Facinho. Teteu Severo. Barbada. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu! Eita.